Olá, pessoal. Boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar, entrando. Oi, Lu. Oi, Regina. Que bom que você tá aí, charmosas. 11 horas. Maria entrou. Que legal, que bom. Vamos esperar um pouquinho. Que bom te ver por aqui, Lu. Da Vila, que legal. A Jana. Legal, legal. Dai tá aqui também. Que legal, nos prestigiando. Muito bom. Fala um oi aqui pra nós aqui, Regina, que daí já vou te mandar o convite. Oi, Rê. Tanise, que delícia! Olha lá de Curitiba, que bacana! Ai, minha amiga de Amparo, Carla, que delícia te ver por aqui. Que bacana. Denise, saudade. Ah, dona Iraci lá em Porto Alegre, que bacana nos prestigiando aqui. Elisandra, colega. Oi, prima, saudade também. Que bom te ver por aqui. Denise, linda, saudade também de você. Nossa, que bacana, Iraci. Dani, que delícia te ver por aqui. Carla, minha amiga. Que bacana, que bacana. Vamos lá, vou convidar a minha amiga aqui, tô. Regina. Bom, vamos lá. Eu sou Morgana Correia, gaúcha, de coração campograndense, mãe de dois meninos lindos, Luiz Henrique e o Caio, esposa do Luiz Carlos, publicitária e exerço a minha função maravilhosa corretora de imóveis. Amo ser corretora, estou ao longo dessa trajetória, hoje, esse ano, vai completar 15 anos que eu estou trabalhando nessa profissão maravilhosa que eu escolhi para exercer, que eu exerço com muito carinho e dedicação a todos esses meus clientes que se tornaram grandes amigos, pessoas que a gente ajudou a realizar o sonho, a fazer um grande investimento, pessoas que compraram 2, 3 imóveis com a gente, indicação, enfim. E a Rê já chegou aí, nossa convidada especial. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória, Regina. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui na primeira live com você, Morgana. Fico muito contente. Bom, eu sou formada em fisioterapia já tem mais de 20 anos e desde quando eu comecei na área, sempre trabalhei com essa parte voltada para qualidade de vida, postura, coluna. Então, sempre foi nessa linha. Então, estou aqui até para a gente fazer esse bate-papo, falar um pouquinho mais desses cuidados, principalmente agora, né, que a gente está nessa era digital. Isso aí. Eu e a Regina estavam batendo um papo, conversando, e a gente começou a trocar uma ideia. Falei, o mundo mudou bastante, como que hoje todo mundo está conectado, né? A era digital chegou, acelerou esse processo, todos nós estamos aí super ligados na era digital, a informação na mão, o tempo inteiro com o celular na mão, e o que isso impacta para nós diretamente na questão postural. Eu e a Regina estava trocando essa ideia, falou, vamos fazer uma live, estamos nós aqui, né? Fazendo a nossa primeira Pois é. live. Fala um pouquinho sobre a questão que você vê dentro da área imobiliária, que isso interfere diretamente em uma postura corporal, dentro de um imóvel, né? Hoje as pessoas estão mais voltadas para... com a questão da pandemia, a maioria das pessoas se voltaram para ficar para casa, o home office, as crianças, os adolescentes, hoje todos em casa, né? O que isso você pode estar falando para nós? Vamos lá. Pois é, Morgana. Essa pandemia que veio, ela mudou a, a nossa característica, né? Ela, de repente, ela... Vem cá, vocês estão me vendo? Tô. Tá conseguindo me ver bem? Então Tá tá bom. legal. Uhum. Tá. De repente, com a pandemia, nós fomos impostos a ficar em casa. Não foi algo nem um pouco planejado
em que você consegue dentro da sua casa colocar um espaço, né, para poder trabalhar. Agora não, foi da noite para o dia, vamos ficar em casa, pai, filhos, e aí as pessoas tiveram que se organizar de uma maneira no improviso, né? Exatamente. Então, o que eu comecei a ver, principalmente agora, as pessoas sentindo muita dor nas costas, adolescentes com uma postura, teve um aumento muito grande no consultório para tratamento de RPG, e com isso eu percebi que dentro de casa, passar mais tempo dentro de casa, precisa um pouquinho também de alguns cuidados, né? O cuidado com o mobiliário, o cuidado com o espaço em que você está ficando, qual é a mesa de trabalho, como que isso está acontecendo. E aí a gente estou aqui justamente para isso, né? Para dar essas dicas agora de qual é o melhor local, o que não é ideal, como que a gente pode estar trabalhando para poder se prevenir de não sentir tanta dor, tanta tensão, e ter um espaço um pouquinho, que às vezes um detalhezinho no teu espaço de trabalho, você pode ter mais conforto, menos dor, você pode estar realmente tendo uma melhora na sua qualidade de vida. É isso aí. Pessoal que está chegando agora, manda a setinha, convida os amigos para estar participando da gente, nos prestigiando, né? Isso é muito interessante. Hoje, assim, eu observo que esse voltar para casa, né, ele está em evidência em todos os aspectos, em todos os sentidos. E a era digital fez com que acelerasse o processo, né? E a gente acaba ficando mais conectado. E por estar em casa, a gente acaba se acomodando e não fica cuidando da postura como deveria, né? Assim, há 20 anos atrás, a gente tinha uma realidade na questão postura. Como era há 20 anos atrás e como é hoje? Quais são os desafios da fisioterapeuta dentro do consultório? Olha, eu vi algumas mudanças. Há 20 anos atrás, a preocupação principalmente nessa parte laboral, era mais voltado para pessoas que trabalhavam em banco, pessoas que passavam muito tempo sentado, motoristas. Então, assim, a realidade, ela foi se alterando. As maiores preocupações eram um certo nicho, e começou a se falar a respeito de como se cuidar, né? Ouviu-se falar sobre as LER, as DORTs, as pessoas estavam começando a prestar atenção que aquela dor no cotovelo, aquela dor no punho, poderia ser, ou no pescoço, né? Poderia ser de uma execução de trabalho inadequada. Então, começou a ter essa visão. E durante todo esse processo, várias adaptações dentro das empresas, elas foram alcançadas em relação a melhorar a cadeira, a melhorar o monitor, a melhorar a iluminação, ginásticas laborais foram colocadas em diversas empresas, mas agora está um pouco diferente, porque as pessoas saíram das empresas, principalmente nesse ano, elas estão em casa. E aí, né, como é que fica? Porque na empresa você tinha uma cadeira adequada, uma altura de mesa adequada, as empresas que tinham a ginástica laboral, você poderia parar para fazer o exercício. E agora, né, como é que fica dentro de casa, com toda a família junto? O que dá para ser feito, né? Verdade. Então, assim, eu observo isso, né? As pessoas, às vezes a gente vai na casa visitar, acompanhar um cliente de uma visita, a gente observa essa questão, né? Que as pessoas acabam agora tendo que se readequar ao novo normal, né? A partir desse momento, a gente tem um outro momento que a gente está vivendo e as adequações que são necessárias fazer. Eu queria ver contigo, assim, quais são as principais queixas hoje, nesse momento, dos seus pacientes que chegam no seu consultório, mediante essa circunstância da pandemia, dessa era digital? Olha, o que muita gente se queixa principalmente em relação aos filhos, né? Como que faz para eles estudarem, e em relação à postura na mesa de trabalho.
Eu vou começar falando sobre a mesa de trabalho, algumas dicas mais simples. Então, primeira situação, a gente precisa observar uma altura de mesa que dá para você colocar os seus braços apoiados e os pés também apoiados no chão, tá? Isso é muito importante. Se os pés não estão apoiados no chão, vamos tentar se adaptar colocando um caixote, sei lá, uma caixa de sapato, alguma coisa. Outra coisa, se você trabalha com notebook, de preferência, tenta adaptar um teclado e um mouse para ele, porque se você digitar direto no notebook, a linha do olhar da tela, ela vai acabar abaixando. Então, você precisa dar um apoio no notebook, aumentar um pouquinho a tela para ficar na altura dos olhos, e por isso que a gente sempre fala, utilize um teclado e o mouse, porque aquele mouse do notebook, ele também é inadequado para a relação do punho, tá? Procurar sempre um ambiente mais tranquilo dentro da casa, com boa iluminação, sem tanta distração. Agora, em relação aos adolescentes, as dicas que eu também Eu costumo tenho pedir. uma pessoa falando aqui com relação à questão de. Peraí, só um pouquinho. Observe que o tempo dos vídeos escolares passam de 2 horas, o que acredito muito extenso, uma vez que é difícil estar corrigindo o tempo todo, eles ficam cansados. É relacionado a uma pergunta com crianças, né? O que pode ser feito com relação a isso? Olha, essa é uma observação bem interessante, porque aí depende da idade da criança, em relação ao tempo. Se você puder, dentro da criança, ela ficar sentada numa mesa, é melhor. Porque algumas crianças gostam de fazer os seus exercícios deitado na cama, adolescentes principalmente adoram ficar com o celular deitado na cama para poder fazer as aulas, o que não é o ideal. Isso pode gerar uma questão de má postura, de tendência a fechamento das costas. E para as crianças, tudo vai ser uma questão de adaptação. Eu acredito que as escolas vão começar a observar que esse tempo ele vai gerar muita dispersão. Ficar na tela do celular é diferente do que ficar dentro de uma sala de aula. A tela das videoaulas, elas podem gerar, dependendo do ambiente domiciliar em que você está, muita dispersão. E realmente não tem a interação do professor com o aluno, o que também começa a ser cansativo. Eu concordo com o que ela está falando, mas o mais importante é tentar deixar um ambiente o mais ideal possível para poder fazer essas aulas, sem muita distração, sem televisão ligada, porque senão, ou um aparelho de som, porque isso pode gerar bastante dispersão na criança. Entendi. Tem aqui também uma outra colocação. Além da diferença na postura durante o home office, ainda tem o serviço de casa, faxina, acaba com as costas, né? E aí, como é que fica? Qual a sua dica? Então, existem várias sugestões. Primeiro, em relação à faxina, a gente tem que observar os cabos de vassoura, os cabos de rodo, eles têm que ser. Hoje parece que está tendo uma economia desse tipo de material e eles fazem muito baixinho, o que força você ficar mais curvado. O ideal é ter um extensor desse cabo para que você tente ficar com uma postura mais ereta possível durante a execução da atividade. Para lavar louça, que às vezes a gente passa muito tempo lavando louça, uma dica bem bacana é você colocar uma caixa de sapato no chão para apoiar um pé. E com isso ir trocando, alternando o pé. Ajuda a descansar bastante as costas. Passar roupa. Evitar, na hora de passar roupa, uma mesa muito baixa, porque aí você vai ficar mais tempo curvada fazendo o movimento. E ter a alternância entre cada atividade. Se você tem que passar roupa, às vezes a pessoa prefere passar o dia inteiro a roupa, né? Ou seja, vou passar toda a roupa que tem da casa. E fica ali 3 horas num movimento repetitivo e cansativo. Se for para fazer isso, o ideal é você se movimentar, dar uma pausa, dar aquela alongada, esticar o tronco,
para poder sair dessa posição de movimento repetitivo e de contração contínua de um grupo específico muscular. Até porque essa queixa aí já não é de hoje, né? Das pessoas da faxina, né? Da faxina, todo mundo tendo que cuidar da postura, é uma queixa já antiga, né? Em relação à questão dos cuidados que deve se ter, né? Isso tudo que você colocou aí para nós. A postura das crianças, né? Até novamente aqui ela colocou, que pode ser feito? Algum tipo de Bom, existem várias alongamento? observações. Então, primeiro em relação aos adolescentes. Os adolescentes, eles precisam sair daquela posição que é muito comum de fechamento, fica muito tempo no celular, com o pescoço indo para frente, precisa, se possível, começar a evitar essas posições, trazer que nem na hora de fazer uma aula, não ficar na cama, não trabalhar, fazer os exercícios na cama, deitado. Isso já são algumas dicas muito importantes para poder evitar o hábito do movimento inadequado. Trazer um movimento adequado é justamente ir ao oposto do fechamento. Tentar abrir o peito, alongar o pescoço, movimentar, girar a cabeça para um lado, para o outro, olhar para cima. Todos esses movimentos, eles são importantes. Soltar os ombros, todos eles ajudam a aliviar. Mas o mais importante, principalmente na fase do adolescente, é a prática da atividade física também. Algum tipo de exercício. Não dá para ir na academia? Gente, faz uma caminhada, ou anda de bicicleta, ou vai, se tem piscina em casa, ou tem piscina no prédio, vai tentar nadar, fazer alguma prática de atividade, porque nessa fase é uma fase de crescimento, há um estirão. E a musculatura, ela precisa acompanhar o crescimento dos ossos. E ela acompanha esse crescimento na realização dos exercícios. Entendi. Olha, eu vou dar um oi aqui para os meus primos de São Paulo, tá? Décio, Ivanda, Rodrigo, um beijo para vocês. Que bom que vocês estão vendo, fico muito feliz. Gostoso ver o pessoal da gente que a gente gosta, né? Nos prestigiando, é uma delícia, né? Regina, É uma pulando um pouquinho de delícia. papo, você no meio da pandemia estava fazendo suas férias maravilhosa na Europa. Como é que foi aquilo? Conta um pouquinho pra gente, para descontrair aqui. Como foi? Pois é, eu saí com o Brasil de um jeito e voltei com o Brasil de outro. Quando eu saí, o único problema que estava tendo era na Itália. A Inglaterra, eu fui para a Inglaterra e para a Irlanda. Eu cheguei na Inglaterra, foi uma beleza, foi super tranquilo. Tava todo mundo já um pouco preocupado, assim. Eu tive muito cuidado de não colocar a mão no rosto, né? E aonde eu fosse, lavasse a mão. Então, a Inglaterra estava aberta, super, super tranquilo. Agora, quando eu cheguei na Irlanda, que foi logo depois, aí tudo fechou. Então, eu passei por Dublin a pé, com todos os lugares fechados. Eu fui para o St. Patrick's Day na Irlanda e estava tudo cancelado. Então, mas aí eu cheguei parada. Como é que foi essa experiência aí maluca, né? A gente está vivendo uma situação até agora, mas imagina você sem saber nem ter noção de tudo isso, né? Aquela coisa do. Pois é. O pessoal aqui do Brasil ficou muito assustado, preocupado com a gente lá, com medo da gente não voltar. Foi uma tensão, mas deu tudo certo, isso que importa. O importante é isso aí, que chegou sã e salva, né? Em casa. Exatamente. Bom, vamos lá. Tem a Jana falando aqui com a gente. A postura, exercício físico e fortalecimento, hoje vejo que realmente são cuidados muito importantes para a coluna. E até colocando em cima do que ela está comentando aqui, que eu acho muito importante, a partir deste novo normal, nós temos que ter uma educação corporal, né? Acho que a gente tem que começar a introduzir isso já nas nossas crianças, que eu acho que é um dos pontos assim que eu mais vejo importância, né? Porque nós adultos, aqui eu, na minha fase adulta, a gente não teve tanto esse cuidado. Eu lembro assim que
No meu tempo de adolescência, era fazer faxina na casa, fazer brilhar o chão com escovão. Eu sou desse tempo, sabia? Gostava do piso, tudo brilhando, bonitinho. E aí fazer aquela faxina. E aí hoje a coluna que aguenta, né? Já veio o resultado, né? Sem fazer fortalecimento nenhum. Então, você sabe que tem muita diferença até, vamos dizer, do seu tempo para hoje, porque as crianças elas brincavam muito na rua. A gente tinha uma interação com o lúdico bem interessante. As brincadeiras eram todas na rua com movimento. Então, quem não pulou a amarelinha, brincou de queimada, pulou corda, e isso daí hoje tem muito estudo falando que essa nova era das crianças dentro de casa, o que pode vir, inclusive crianças que passam, vamos falar aí de crianças mais novas, de 2 anos de idade, que ficam no celular, que há uma perda na questão psicomotora. Hoje já se pede, inclusive, para que evitem os pais de deixar as crianças nesse mundo 2D, que é o mundo do celular, até 2 anos, tá? No celular ou na televisão, porque ela está perdendo nessa fase de conhecer o contato, a interação, a fala. Então, toda essa parte neuropsicomotora, ela está sendo, é um novo mundo, né? Está sendo estudado. Então, já se fala, olha, evita. E até 5 anos de idade, se fala, vamos ficar 1 hora por dia na tela com as crianças, e de preferência com vídeos educacionais que tenham uma atenção diferente. E por que isso? As crianças, elas precisam de movimento, elas precisam, a gente fala de bases psicomotoras, elas precisam trabalhar a sua dinâmica global para poder depois chegar no específico, para poder depois conseguir ter atenção, concentração, para poder chegar na escola. E tá se perdendo. Agora imagina com a pandemia que as crianças estão o tempo inteiro dentro de casa, né? Então, tentar resgatar um pouquinho do lúdico. Hoje se pede muito que quando os pais são exemplos, se os pais chegam em casa e ficam no celular, também é um exemplo para os filhos. Então, o que está se pedindo bastante é tentar fazer uma integração com as crianças, fazer brincadeiras, resgatar um pouquinho até mesmo da nossa infância. Tem tanta brincadeira que elas não conhecem, né? Tentar resgatar isso. E os exercícios, o dinamismo, o movimento é que ajuda no fortalecimento da coluna. Existem exercícios que são mais específicos para poder fortalecer a coluna? Existem. Para as crianças, um deles é a natação, tá? Que ajuda a fortalecer, favorece no processo do crescimento, mas o próprio movimento, a própria brincadeira, o próprio lúdico já colabora. E a atenção, nós somos o exemplo. Os pais, eles precisam também praticar uma boa postura. Se o pai vai para o sofá e fica largadão, não é o exemplo. Então, vamos sentar na mesa, vamos tentar manter uma boa postura, tentar manter a ordem, para poder fazer... A criança, ela espelha muito dentro da família. E nós somos esse principal exemplo. Oi, peraí. Tudo bem? Deu, tudo certo aí. Então, até tá uma pessoa colocou aqui, vamos ver quem colocou aqui. Peraí. A questão dos idosos, né? Que estão tendo que ficar mais em casa. Na realidade, quem está ficando mais em casa, que a gente observa, são as crianças, os adolescentes, por conta da escola, estudar videoaulas, né? E os idosos, que também são do grupo maior de risco. Dicas para os idosos que estão tendo que ficar em casa. Quais exercícios você recomenda para ajudar a não deixá-los tão sedentários? Bom, olha só, idoso, a gente também tem que saber como é que ele está, né? Existem idosos que têm patologias neurológicas, né? E aí não são todos os exercícios que podem ser feitos. Existem idosos que estão ótimos de saúde, mas existem idosos que são cadeirantes. O que eu posso dizer
o movimento, ele precisa ser praticado de maneira segura, principalmente na questão do idoso, porque ele pode sofrer queda. Então, eu não posso chegar aqui e falar, vamos fazer tal exercício. Existem vários exercícios, inclusive, que podem ser executados sentados. Hoje, nós temos a fisioterapia, o Conselho Federal de Fisioterapia, ele já autorizou consultas online, onde você pode fazer esse tipo de consulta para poder ver o melhor exercício. A única coisa que a gente pede não deixe de se movimentar dentro daquilo que você é capaz, evitando riscos de queda, evitando riscos de nada de exercício mirabolante para poder praticar. O próprio movimento de levantar da cadeira ou sentar na cadeira, ele já promove uma execução de força. Se você pegar um saquinho de 1 quilo de, sei lá, 1 quilo de sal e trabalhar o movimento dos braços, você também está gerando força. Então, precisa ver primeiro como é que está esse idoso, tá? O mais importante é você buscar. Hoje existem, inclusive, plataformas para esse tipo de exercício para ser executado de maneira segura. Uhum. Bom, vamos lá ver quem falou aqui alguma coisa. Eu vi alguma coisinha que apareceu um pouquinho. Curitiba. Bom, Jana Ilman, tive que procurar ajuda com fisioterapeuta para melhorar as dores nas costas, coluna, tensão. Então, Morgana, em relação a isso, o que eu percebi também na pandemia? Que como a gente teve muitas alterações na nossa rotina, ou se você for empresário, você sofreu algum tipo de diminuição do seu ritmo de trabalho. Se você trabalhava no escritório, você teve que ir para home office. Então, querendo ou não, essa situação, essa mudança que nós estamos passando, ela gerou muito estresse nas pessoas. E isso daí já gera uma tensão, e eu estou atendendo bastante gente com tensão no pescoço, com tensão nos ombros, e até mesmo por conta de tudo isso. Isso é novo. E aí, o que eu posso fazer, né, para essas mudanças? A primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo é: você está dormindo bem? É muito importante o nosso sono, nosso tempo de descanso. O sono, ele é reparador, ele ajuda você a relaxar toda a musculatura. Então, primeiro, observe seu sono. Meu sono está inadequado. Por quê? Eu fico com o celular ligado na hora que eu vou dormir. A tela do celular, essa luminosidade, ela atrapalha na melatonina, na produção da melatonina, que ajuda, né, que são os hormônios do sono. Inclusive, pais, essa é uma dica muito importante: não deixem os seus filhinhos irem dormir com o celular. É muito importante, principalmente assim, 1 hora antes de dormir, evitar o celular, para poder a criança conseguir dormir, senão aumenta muito os níveis de ansiedade. Olha só, gente, outra coisa aqui que eu estou vendo da Jana, que está fazendo ajuda de uma profissional com método chamado Mackenzie. Pois é, eu também tenho a formação do método Mackenzie, tá? É um método de mobilidade articular. Eu acho ele extremamente bacana para quem tem dor mecânica, dor voltada para... Dor mecânica é dor nas articulações, nos discos, nas cápsulas articulares, ajuda muito. E o que eu mais gosto do método Mackenzie é o autotratamento. Ele vai te ensinar, você vai ter ferramentas para poder, depois que passar por esse profissional, muito bacana, viu? Saber se cuidar. Todas as dicas que o teu fisioterapeuta está te passando agora, lembra delas depois, porque se você, caso tiver outra crise, você vai conseguir trabalhar. Inclusive, dentro do Mackenzie, ele tem o rolo lombar, que quando você estiver sentado, é muito bacana utilizar um apoio para a sua coluna.
E no Mackenzie a gente tem um rolinho, mas se você não tiver em casa, qualquer outra pessoa que não tiver, na hora que tiver no seu home office, utiliza uma almofada, um travesseiro para poder apoiar a sua coluna. É muito bacana mesmo o método, viu? Fiquei muito contente. Legal. Como adequar o mobiliário da casa para o trabalho e estudos? O que você tem para nos orientar, nos dar de dica aí? Bom, vamos lá. Primeiro, ambiente de preferência tranquilo, com boa luz. Segundo, mesa e cadeira, nada de cama, tá? Muito cuidado com Sofá, isso. né? Sofá. Sofá, gente, as pessoas adoram se debruçar no sofá, é complicadíssimo isso, né? Outra coisa, os pés bem apoiados no chão, tá? Se os seus pés estiverem, se você tiver sem apoio dos pés, coloca uma caixa de sapato para poder ter apoio. O apoio do pé ajuda no conforto da lombar. Outra coisa, que nem eu disse, rolo, um apoio para a sua coluna lombar, colocar nas costas algum apoio na lombar que ajuda a proteger, e esse apoio ajuda a manter a coluna mais ereta, tá? Esse rolo, às vezes, talvez não todo mundo tenha o acesso a ele, né? A gente poderia estar improvisando de alguma forma? Com Sim, uma você toalha? pode improvisar. Vamos lá, isso mesmo. Você pode improvisar com um travesseiro, com uma almofada pequena, ou enrolar uma toalha grossa e colocar, tá? Então, assim, você veja o que você tem dentro da sua casa, mas tente colocar algum apoio na sua coluna lombar, tá bom? A altura da mesa também é importante. Tente apoiar, na hora que, como a gente passa muito tempo digitando, apoiar os braços na mesa. Usar notebook, evita o teclado do notebook para poder aumentar a altura da tela. Eu não tenho como aumentar, a gente pode usar um livro, qualquer objeto que dê para aumentar a altura da tela do notebook e ter, de preferência, um teclado independente e um mouse independente, tá? Rê, o que eu observo mais hoje, assim, que às vezes a gente vê que as pessoas, por exemplo, assim, tá na casa e não tem notebook para todo mundo. Aí acaba que as crianças utilizam o celular dos pais para poder estar fazendo as aulas, né? E o celular, ele é uma coisa muito complicada de você conseguir manter uma postura. De certa forma, vai ter algum prejuízo em alguma coisa. Que queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão. Nós, adultos, também, né? Eu, por exemplo, É, durante essa questão da pandemia, eu estou muito mais conectada do que qualquer outra ocasião. Estou aproveitando para me fazer reciclar, cursos online. E aí você tem que estar se policiando o tempo inteiro. E é uma dificuldade muito grande a gente conseguir manter postura, né? O trabalho é maior. E a gente, quando menos espera, relaxou de novo. isso é verdade. Olha só, uma das coisas, quando a criança ou o adolescente, ele vai assistir uma aula, coloca o celular apoiado em algum objeto, pode ser uma garrafa, e para não ter que ficar na mão, olhando para baixo. Quando a gente tira o pescoço da linha dos ombros, da linha do tronco, joga ele para frente, a gente gera muita tensão. O peso todo da cabeça tem que ser sustentado pela musculatura do pescoço. Essa tensão gera muita contratura, gera muito desconforto. Então, assim, de preferência, vai para uma mesa, apoie o celular e assista a sua aula sem estar ele segurando na mão, tá? Preciso digitar. Quando a gente segura o celular com o polegar aberto, segurando, às vezes gera muita tensão nessa região aqui hipotenar. Então, tenta, às vezes, alterar essa pegada do celular, deixando o polegar ao lado dos dedos, colocando o celular exatamente, colocando isso, ao contrário. Coloca assim. Aí. Quase isso, você tem que conseguir segurar isso, Aí. sem o polegar. Não, Sem o polegar. assim. Aí. Não, Flor, assim pra aí, né? Põe a sua mão na horizontal, Aqui gira, deixa. tá difícil. Eu tô sem.
Exatamente. O celular, eu estou falando com ele, na verdade, seria nessa posição. Consegue ver minha mão? Assim? Isso. Aí. Agora põe o celular em pé. Põe o celular em pé, Morgana. Assim? Gira, gira o celular e não a mão. Eu vou desistir. Tá? Faz de conta que esse é o celular. É assim. Tá. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Assim? Isso? Só que você está vendo que você está segurando com o seu polegar? É. Tira ele. Para aliviar um pouco a tensão do Tá. hipotenar. Acho que eu entendi. Entendeu? Tá. Pois é. Mas, de preferência, coloca o celular apoiado em algum local, numa garrafa, por exemplo, para você não ter que ficar segurando ele. E assim você consegue manter a sua postura melhor. Né? Uhum. É Estão difícil. falando, tá difícil, Depois a gente manda uma foto do que eu estou falando, porque é bem simples, gente. Eu estou usando o celular para falar, então não vou conseguir mostrar. É só para poder aliviar a região aqui hipotenar. Os adultos estão começando a sentir muito dor nessa região dos dedos por conta de ficar segurando o aparelho celular, tá? Com relação ao ambiente, qual que você acha que é o mais adequado dentro de uma casa para poder estar fazendo home office, estar podendo fazer os estudos, as videoaulas, né? Como que dá para fazer um improviso de uma forma que não onere muito, né? Uma forma que fique econômica, no seu ponto de vista. Sim. Bom, tudo também tem a ver com o espaço, né? Se você está num apartamento pequeno, e conseguir colocar nesse espaço uma mesinha e uma cadeira já ajuda bastante. Eu vejo alguns pais com condição e espaço que colocaram no quarto dos seus filhos uma mesa e uma cadeira para eles poderem estudar de maneira mais adequada. O ambiente ele tem que ser sem distrações. Entendi. Até mesmo para você realizar o home office ou os estudos. A distração, ela está em qualquer tipo de barulho. Pode ser o barulho da casa mesmo, as pessoas passando pelo local onde você está, pode ser a televisão. Então, se você consegue estar num escritório, já é maravilhoso, né? Algumas casas possuem um escritório. Ou você tem um quarto que pode colocar uma mesa, uma cadeira, a porta fica fechada, não vai atrapalhar a rotina da casa, também ajuda bastante. Agora, o mais inadequado é aquilo que a gente estava conversando. Ficar sentado no sofá, porque a maioria dos sofás ele é para conforto, ele não é para deixar a sua coluna ereta. Acaba se esparramando no sofá, né? Fala assim, igual um saco de batata, né? Exatamente. E aí vai doer a coluna, ou a lombar, ou a cervical, tá? E a cama, que adolescente ama ficar deitado, não é adequado. Vai favorecer a cifose, que é o fechamento dos ombros. Tá todo mundo aí, ó, tentando fazer. Morgana, eu te mando a foto de como que é, Morgana, segurar o celular sem o apoio do dedão para variar. Tem hora que não vai, é assim mesmo. Fala. Deixa eu te perguntar uma coisa. No consultório, hoje, quem é que tem mais queixa aí para você? Das dores que você acredita que seja, assim, em decorrência deste novo normal, né? Dessa questão da gente estar totalmente voltado para a era digital. O que está impactando que você no seu consultório hoje? O que você mais... Quais são as maiores queixas? Gente, nos adultos, dor nos ombros, dor de cabeça, tá? Muita tensão nessa região do pescoço e dos ombros, bastante mesmo. E nos adolescentes, eu tô vendo eles um pouquinho mais desanimados. Eu até atendo alguns que estão na fase do Enem, então eles estão um pouco desanimados porque não estão conseguindo estudar da maneira mais adequada. Só que todos eles estão com uma cifose grande e uma
anteroversão de cabeça, né? A cabeça jogada lá para frente. Isso tem muito a ver com a postura inadequada do dia a dia. Em relação aos adultos, o que eu peço é tentar soltar um pouco mais os ombros, além de tentar segurar a sua coluna, manter a coluna mais ereta, tentar relaxar mais, porque isso tem a ver, inclusive, com o estado emocional que a gente está passando, né? Está todo mundo muito apreensivo, muito preocupado, além da saúde, né, essa preocupação com a saúde, tem a preocupação com o financeiro. Então, a carga de estresse com todas essas alterações da rotina, ela fica muito alta e gera bastante tensão nessa região. E assim, você está tendo mais adultos ou é equilibrado, adulto, adolescente, jovem? Porque você atende mais jovens, né? Jovens e adulto. Criança você não atende, né? Não, criança eu não atendo. Atualmente, eu estou tendo um grande volume de adolescentes, mas está vindo muito adulto com dor. Se eu fosse falar assim, nesse último mês, há 2 meses atrás o boom foi adolescentes, mas agora está sendo mais adultos. Os adultos estão bem mais com dores. Provavelmente os adolescentes já se corrigiram na postura, já estão ligados, porque eles são super ligados, né? Fala assim, a garotada pega rápido tudo, né? Diferente, eu acho que quando a gente vem de um corpo já acostumado muitos anos com a má postura, é mais difícil de você reabilitar, né? Um adolescente talvez seja mais fácil, ele pegar, ele embala e vai, não? O que você me fala disso? Bom, depende do momento dele. O adolescente ele tem a tendência de ser mais desleixado, né? E aí tem aquela outra história do estirão do crescimento. Se ele estiver na fase do estirão do crescimento, ele necessita do exercício. Senão a tendência é cair mesmo, fazer uma cifose. Então, aí depende muito do momento. E o adolescente, ele está tendo que passar mais tempo em casa, que é isso que é a cobrança, atividade física. Como eles estão muito parados, eles precisam se movimentar, precisam de algum tipo de exercício. Eu observo assim, eu tenho 2 meninos, né? E aí, quando dá aquela fase de tirão, assim, eles perdem a noção do espaço, né? Sai tropeçando nas coisas, né? Fala assim, até assim, o meu caçula, a gente teve que readequar o quarto dele, que falei, cresceu e aí tudo ficou muito apertado e a gente tem que correr para readequar tudo, aí veio essa questão da pandemia e tudo mais, né? Mas até foi um pouquinho antes da pandemia. Então, eu falo assim, foi bom, porque foi o ano passado que a gente fez a mexida no quarto e aí ficou com mais conforto, mais espaço, tiramos algumas coisas para poder ficar com mais conforto dentro, para ele poder circular dentro do quarto, né? Porque o quarto não é assim tão grande e aí acaba, eles perdem aquela noção, como você acabou de citar, né? O adolescente, quando ele cresce, ele perde um pouco dessa questão do esquema do corpo dele, ele perde totalmente a noção do espaço, porque ele tinha uma ideia de como é o seu corpo para passar naquele espaço, só que o corpo cresceu e ele não se adaptou. E aí parece que ele é destrambelhado, coitado. Então ele vai mesmo batendo em tudo, chuta sem ver, porque o pé cresce, aí chuta as coisas sem perceber. Bate o dedão no pé, machuca. Direto, né? Se corta, não percebe, quando vê já está com o roxo no braço, porque bateu na porta, não percebeu que ela estava ali. E o exercício é muito bacana para esse ponto também, porque resgata essa imagem, esse esquema de corpo que o adolescente ele vai perdendo. Então tem essas duas funções, né? Sabe, bacana aqui, Morgana? Bacana aqui, Morgana, as pessoas aqui, elas estão interagindo e estão falando que dá. Eu achei bacana que a Ana colocou aqui, ó, sem eu perceber, ele estava vivendo com os ombros contraídos. Isso é incrível, né? Porque a gente fica assim, eu não sei o que provoca isso, Regina. Ajuda a gente a poder entender um pouquinho sobre isso. Então, é uma região é uma região que a gente até fala, né? Estamos carregando o mundo nos ombros. É uma região que todo mundo, quando vai conversando, vai tensionando, vai subindo e é automático, autônomo, é sem perceber, é inconsciente.
E algumas pessoas me perguntam, mas como eu posso evitar? Você evita percebendo como você está. E uma forma é contraindo mais os ombros. Contraia e relaxa. Que às vezes você estava aqui, e aí quando você contrai, você consegue soltar tudo. Então pega, contrai tudo e relaxa. Roda o ombro. Né? Que aí você consegue trazer ele na sua posição mais natural possível. Porque resgatar o hábito do movimento saudável é uma rotina. Você tem que perceber o seu corpo e evitar essas contrações, que às vezes são tão inconscientes que você nem percebe que está fazendo. Então, a melhor forma é trazer pro consciente. Então, eu estou aqui, estou contraída. Ah, então, pera lá. Percebi, vamos Consegui. relaxar. Vamos, né? Você está percebendo, você faz o exercício e tenta relaxar. Exatamente. E quanto mais vezes, eu estou lá em home office, eu não consigo manter minha postura ereta durante muito tempo, quando eu vejo eu já estou largado. Mas tenta, sei lá, coloca no seu celular um toque a cada 30 minutos, um plim, para poder te lembrar de tentar voltar a uma posição natural. E não é forçar, porque se você forçar a sua coluna a ficar muito tempo ereta, você cansa rápido. É tentar não deixar o corpo desleixado. Vai cair. Exatamente. É interessante, É a única... ou ela cai, ou ela tensiona, né? O mais difícil é ficar bonitinho como ela tem que ficar. Eu falei assim, poxa vida, ou ela cai, ou ela sobe. Vamos procurar um equilíbrio, né? E esse equilíbrio que é o mais difícil, porque como a gente passa muitas horas numa posição só, certos grupos musculares estão sendo executados e certos grupos musculares estão sendo deixados de lado por muito tempo. Por isso que também é importante fazer pausas para poder levantar, a cada quanto tempo. Aí depende do tipo de trabalho que você está executando, mas no máximo até 1h30. Levanta, vai pegar uma água, se movimenta, espreguiça o corpo, sai da posição em que você estava. Movimenta um pouquinho mais, acorda essa musculatura. Espreguiçar também é muito válido para poder sair dessa posição que a musculatura está um grupo trabalhando e outro não. A Denise Olha só, aqui só percebendo. Você quer ler? Pode ler aí, vai lá. Aqui eu estou vendo a Carla, aqui eu observo. Peraí, saiu. Aqui eu observo muitas dores no pescoço e trapézio nas minhas clientes. O grau de estresse nesse momento é muito. Algumas têm bolinha na cervical. É bem isso mesmo. As pessoas elas estão num ponto de tensão tão grande que elas adquirem esses nódulos de tensão. E para soltar, você tem N situações que podem ser feitas, mas o principal é tentar resgatar o hábito do movimento. Meu pescoço está muito na frente, tenta corrigir. Cuidado com o celular, porque ele faz isso, então tenta corrigir. Tenta se manter um pouco mais harmonioso na sua postura. O que você ia falar, Morgana? Eu falo o seguinte, como que isso impactou de uma forma tão... vamos assim, eu acho que acelerou o processo, essa questão da era digital, né? A gente está muito conectado o tempo inteiro e você observa aqui pelas pessoas que estão interagindo com a gente, que é todas as faixas etárias, né? Somos nós adultos, somos adolescentes, são as crianças, são os idosos, né? Fica muito em casa. A interação das mídias sociais está muito em alta, né? Eu acho que nunca teve tão em alta como agora nesse momento. Estou eu me reinventando aqui fazendo live. Quando na vida que eu imaginar que eu ia estar fazendo uma live, né? Então, duas, né? Duas. Então, o que a gente observa é que todo mundo está sendo impactado de alguma forma, né? E como que a questão da postura ela é influenciada diretamente, né? E a gente tem que estar tomando esses cuidados. Eu falei, essa é a grande questão. Acho que saber se posicionar, saber se cuidar, tomar esse zelo, né? Fazer as adequações dentro da casa, do lar, do escritório, onde a gente permanece o mais tempo, onde é hoje, de acordo com como que está a realidade hoje, por exemplo, assim, que eu percebo. Tem pessoas de fora de Campo Grande com essa questão de poder estar fazendo o trabalho, desempenhando o papel no home office em qualquer lugar do Brasil e até do mundo. Nós temos grande procura, eu trabalho mais com vendas, na verdade eu só trabalho com venda, minha especialidade é venda de imóveis,
mas eu observo assim uma grande demanda de casas de locação de imóveis de alto padrão, condomínios, apartamentos, por pessoas que são de fora de Campo Grande, né? São altos executivos que querem se estabelecer aqui, residir aqui em Campo Grande, porque é uma cidade maravilhosa que proporciona grande qualidade de vida em todos os aspectos, né? E aí a pessoa se volta para cá porque ela faz o home office aqui, na casa de qualquer lugar do mundo. Então, isso é uma mudança de comportamento, de uma certa forma, que o novo normal vai impactar. E eu percebo a necessidade das pessoas terem esse cuidado, né? A qualidade de vida, como isso é importante, como que vai ser o futuro se a gente não tiver esse cuidado agora, nesse momento, né? Então, no final a gente sempre volta para aquilo que eu amo no meu trabalho, qualidade de vida. A qualidade de vida, ela é muito individual, porque ela representa diversos aspectos para a pessoa. Então, são aspectos desde se eu gosto do meu trabalho, a questão financeira, a questão do tempo que eu me desloco para poder realizar as minhas atividades, a questão do tempo de lazer, das atividades físicas, questão de saúde. Então, qualidade de vida, ela é muito ampla. E é bem interessante que, provavelmente, com a pandemia, a questão do home office já está se falando que vai ser empregado e vai ficar, né? Exatamente. Então, pois é, e aí as pessoas estão começando a buscar essa qualidade de vida, saindo de alguns grandes centros, indo para outras localidades que podem proporcionar para essa pessoa uma melhora da rotina de vida diária, né? E algumas pessoas que estão em grandes centros, ficando em casa, já tem vários falando que melhorou a qualidade do sono, melhorou o humor, porque aquele tempo de deslocamento que passa 2 horas, 4 horas no trânsito, ele foi deixou de existir. Então, tem mais tempo para poder ficar com a família, praticar uma atividade física, A gente e que é observa, muito importante. eu observo que agora, assim, o ficar em casa, ele está em alta. Na verdade, a gente passa a maior parte da nossa vida em casa, né? Hoje, mais do que nunca, né? Você pode estar desenvolvendo seu trabalho em casa. A maioria, boa parte dos profissionais, e ainda mais agora as crianças também, com as aulas, né? Nesse momento, a gente está vivendo uma situação assim, que com certeza vai ter muita mudança. O novo normal surge por aí, né? As coisas vão evoluindo e a gente vai tendo que se readequar e se reinventando. Eu acho que o principal ponto hoje é um alerta para os pais sobre a questão da educação corporal, né? Para proporcionar uma qualidade de vida maior para todos da família, né? Todos que vivem bem, estar bem é viver bem. Então, acho que esse é nosso ponto em comum, né? Exatamente. Aliás, foi essa a sua busca comigo, né, Morgana? Sim, sim. Para poder trabalhar bem, estar sempre bem. Você até buscou um trabalho de RPG para poder cuidar da sua postura. E postura é uma apresentação, né? Quando a gente está bem, com uma boa postura, a gente está mais aberto, mais alegre. Se você está com dor e dor nas costas, ela é limitante. Ela, não digo que pode até gerar uma incapacidade no trabalho, mas ela altera o humor, altera a qualidade de vida. Então, quando a gente começa a cuidar, o mais importante, até eu escutei, eu estava lendo aqui, uma pessoa falou assim, eu só lembro, acho que foi a Denise, eu só lembro das minhas costas quando ela começa a doer. E é verdade, a gente esquece de praticar o hábito do movimento saudável, a gente esquece de tentar deixar a coluna mais ereta e só vai lembrar quando ela reclama, pobre coitada. Ela que nos sustenta, que nos carrega, que nos deixa em pé, né? Vamos tentar dar um cuidadinho maior, tentar trazer mais a atenção. E são dicas simples, né, que nós falamos hoje. São várias dicas, são várias atenções, e elas são simples mesmo. E praticando esse hábito de movimento saudável, eu sempre vou
bater nessa tecla, tem um movimento saudável, tem um movimento harmônico, tente manter uma boa postura, você consegue praticar o resto da sua vida, assim, a sua atividade de vida diária de uma maneira mais feliz, mais tranquila, sem a dor, ela altera muito o humor. As dores de trabalhar ao computador interferem na produtividade, com certeza, é isso aí, né? Bastante. O que eu queria perguntar para você? O que você mais gostaria de deixar uma dica mais importante no seu ponto de vista? Olha, o nosso bate-papo digital foi rapidinho, hein? Já estamos aqui, faltando 5 minutinhos para acabar. Vamos ver o que você tem para deixar para nós aí no recado. Bom, primeiro em relação... Peraí, só um pouquinho, rapidinho. Vamos ver se dá tempo. Pode falar da respiração para soltar a tensão? Achei bacana a colocação da minha amiga Carla, lá de Amparo, São Paulo, interior de São Paulo. Sim, a respiração ela ajuda bastante a relaxar. Uma respiração longa, profunda, melhora a oxigenação cerebral e isso diminui a ansiedade. A ansiedade é um dos fatores que aumenta a ansiedade, ela libera adrenalina e isso faz com que aumente a contração muscular. Então, quando você respira de maneira profunda e calma, você consegue tirar essa ansiedade do seu organismo, fazendo com que a musculatura relaxe um pouquinho mais. E tem um outro detalhe, quando a gente respira mais profundamente, a gente trabalha o diafragma. O diafragma, ele é um músculo que, quando encurtado, interfere muito na nossa postura, tá? Principalmente para a lordose, tá? Lordose lombar, na questão da hiperlordose. Então, assim, eu já recebo muita gente com tensão no diafragma por problema postural. Vale a pena, até estão falando aqui, né? Respire e não pire, né? Vale a pena, sim, fazer esse trabalho de respiração. Gente, o nosso bate-papo tá maravilhoso. Vamos lá, Regina, dá o seu recadinho aí que a gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho, senão a gente não consegue salvar a nossa primeira live, nosso primeiro bate-papo digital. Ah, tá certo. Tá certo. Bom, o seguinte, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem falar direto comigo, tá? Pelo Instagram, quiser conversar. Eu também me encontro na Arquitetura do Corpo, aqui em Campo Grande, também pode entrar em contato, tá joia? Só peço para vocês, pais, prestem atenção nos seus filhos, o tempo que eles estão passando no celular e a forma como eles estão trabalhando nesse celular. Não deixa eles ficarem muito desleixados na questão dos adolescentes e das crianças, reduzir um pouquinho, se tiver muito tempo, óbvio, né, no celular, reduzir. E vocês que estão em home office, preste atenção na coluna, preste atenção na sua postura, não deixe o corpo desleixado, procura manter o mais ereto assim possível, tá? Nem que seja por alguns minutinhos durante o trabalho, que isso já vai te ajudar bastante. Morgana, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo esse bate-papo. E o que precisar, estou aqui à disposição. Obrigada. Beijo, beijo, Rê. Muito obrigada. Boa noite. Pessoal, que alegria ter vocês aqui com a gente na nossa primeira live, nosso bate-papo digital. Fico muito feliz, tá? Em poder estar compartilhando com vocês um pouquinho do conhecimento da Regina, nossa convidada especial do dia. Fiquem todos com Deus. Beijo, beijo. Um abraço a todos. Até a próxima, hein? Já já a gente vai soltar mais uma aí para vocês. Fique ligado.